Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos as boas notícias, as boas práticas e principalmente aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul nas 497 cidades gaúchas. É muito importante dizer que o canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras, que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que irá acontecer nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o prefeito de uma grande cidade da região metropolitana. Nós estamos falando de Viamão e do prefeito Rafael Bortoletti. Canal 497, todo dia conteúdo, todo conteúdo gera transformação. A cidade de Viamão completará esse ano 285 anos de história. Já foi capital do Rio Grande e tem hoje mais de 224 mil habitantes. Eleito com uma votação consagradora em 2024, o prefeito mais jovem da história de Viamão, o prefeito Rafael Bortoletti, que já foi secretário municipal, tem uma grande experiência de gestão, trabalhou em vários governos e que foi eleito pelo povo na eleição de 24. Prefeito, prazer poder falar com o amigo, e eu já queria começar exatamente nesse momento. O desafio do senhor, né? O senhor teve uma grande experiência como secretário, secretário de governo, várias áreas, né, conduzindo a gestão, e hoje como prefeito, né, na cadeira de prefeito. Como é que é essa missão e quais são os grandes desafios hoje para o senhor na gestão de Viamão? Essa que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Primeiramente, bom dia ao sempre prefeito Jairo Jorge, prazer conversar com o amigo e também cumprimentar pela iniciativa desse programa que a gente conversava nos bastidores que para notícia ruim os prefeitos, as prefeituras, as cidades estão cheias de demandas agora para falar das boas iniciativas, das boas práticas que a gente inclusive como prefeito de uma região como é a região metropolitana pode estar pescando ideias positivas de outras cidades e implementando na nossa, né? A gente que é prefeito tem que estar sempre atento às boas práticas, estar sempre atentos às soluções que outras cidades, ou maiores ou menores, possam estar trazendo e a gente aplicando nas nossas cidades. Como tu disseste, é um grande desafio sair da vida privada e ir para a pública, né? E eu tive uma carreira toda ela de bastidor e resolvi, na eleição de 2024, concorrer pela primeira vez, nunca havia concorrido a nada, e graças a Deus consegui uma boa votação, né, quase 50% dos votos, de um candidato, né, que se considerava forte, um candidato que tinha ficado em segundo lugar por 320 votos na outra eleição. Mas com a vitória vem todos os grandes desafios que uma cidade do tamanho de Viamão, com 1.494 quilômetros quadrados, que já foi capital do Rio Grande do Sul, que margeia, né, faz divisa com 4 cidades aqui, entre elas a nossa capital, Porto Alegre, e que tem seu lado positivo de ser divisa de Porto Alegre, mas tem o seu lado negativo, né? A atração de investimentos por muito tempo foi focada na capital, foi focada em outras cidades, e agora a gente tem um grande desafio de gerar emprego, gerar desenvolvimento para a nossa Viamão. Perfeito, eu queria exatamente começar por esse tema, né? Atração de investimentos, né? Eu sei que o senhor tem falado isso, essa é uma grande preocupação sua, né? Até porque existe uma grande competição na região metropolitana, mas Viamão está numa posição privilegiada, né? Se a gente olhar mesmo a questão das enchentes, é uma cidade que foi atingida, né, como todas as demais, mas não com a gravidade como outras. Então, quais são as suas ações, quais são as suas iniciativas aí para atrair investimentos para Viamão, prefeito? Primeiro, nós otimizamos a nossa legislação de isenções, né, dessa atração mais
agressiva pelas empresas. A gente fez um mapeamento das nossas áreas, né, e olhando para a logística, olhando 118, olhando o próprio Caminho do Meio, que tem uma obra que pode estar acontecendo. Até quinta-feira tem uma reunião no governo do estado sobre a pauta Caminho do Meio. A 040, que é uma via também, uma RS, a gente é cortado por duas RS via mão. Mas fazendo todo esse cenário, esse diagnóstico, a gente também foi em busca, né? Eu cheguei aí para a China, fiquei 26 dias, né, visitando empresas, conhecendo a realidade. Aqui no Brasil, uma empresa chinesa, a gente se reuniu com o presidente de uma fábrica de automóveis e segue trazendo algumas empresas. Por exemplo, a gente está trazendo duas lavanderias hospitalares, industriais, né, da Amazônia, com sede na Amazônia, vindo também para Viamão, entre outras, né? Estamos negociando e conversando com um data center da região lá da Serra, mas não é fácil, a competição ela é dura. Ao meu ver, né, ao meu ver, depois de tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e que infelizmente a gente tem uma possibilidade grande de ocorrer agora esse ano de novo, com as perspectivas do El Niño, eu acredito que Viamão, por não ter sido atingida, a não ser somente na região costeira de Itapuã, poderia ter sido agraciada com a vinda de algumas empresas, exatamente para trazer a segurança, né, até para o estado do Rio Grande do Sul, para a gente não paralisar novamente como a gente paralisou, né? Viamão foi o corredor de passagem do estado do Rio Grande do Sul. Todos passavam aqui pela 040 118 para chegar em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Só que, né, não foi o entendimento do governo do estado, que buscou reconstruir, incentivar a reconstrução nos mesmos locais. Pode ter sido um acerto, ao meu ver, eu acho que foi um erro, mas a gente não pode ficar chorando pelo leite derramado. Um prefeito ele tem que levantar a cabeça e buscar recursos e investimentos em outras áreas e apoio em outros setores, se for o caso. Prefeito Rafael Bortoletti, há um projeto que é o Caminho do Meio, que envolve essa interligação, né, melhorar a interligação Porto Alegre, Alvorada, Viamão, que é uma região muito interligada. O projeto todo envolve aí mais de 300 milhões e a parte mais avançada é exatamente a de Viamão. Qual é a sua previsão dessa obra? Quando essa obra deve estar plenamente concluída e a importância dessa interligação entre essas três cidades, prefeito? A gente tem mantido, principalmente o meu setor técnico, tem mantido muito contato com uma empresa vencedora, uma empresa portuguesa de grande porte, né, o que nos tranquiliza de certo modo, porque é uma empresa com capacidade, né, não vai estar paralisando obras. Ontem mesmo o governo do estado me chamou para uma reunião, eu e o prefeito de Alvorada, talvez para tratar de questões que vai envolver mobilidade, que vai envolver, né, a parte ruim da obra, que é os transtornos, né, de uma obra desse porte. A gente vai quinta-feira, mas a perspectiva que eu tenho, se eu não me engano, é junho e julho começar essa obra, né, de forma mais efetiva. É uma obra de extrema importância para a nossa cidade, é um corredor que a gente tem aqui, o Caminho do Meio, vazio de empresas, vazio de serviços, e com essa duplicação, com essa vai trazer com certeza um corredor de investimentos, não só um corredor logístico de passagem, mas um corredor de investimentos, porque aquela área ali é de extrema importância, conectada com Porto Alegre, conectada com Alvorada, e como eu disse, o vazio hoje que se vier duas empresas já é um avanço. Imagina se com toda essa capacidade que ela tem de atração. E uma região densamente ocupada, né, com uma grande população, né, prefeito? Eu queria lhe perguntar do Sim, a gente senhor tem ali em sobre... volta ali perto de Pode Porto falar. Alegre, a gente tem Augusto, Cecília e Santa Isabel, que são, aquele é o quarto distrito que é o mais populoso da nossa cidade, em torno de 118 mil pessoas moram ali. Então a gente tem um grande volume de pessoas, um grande poder de consumo, né, e com certeza com esse corredor agora duplicado, a gente vai ter um boom, né, que a gente fala. A gente tem aqui na Vianópolis, a gente teve com a vinda dos atacarejos, né, do Sestro, do Zafari, entre outros, a gente teve já um boom na 040 de grandes investimentos, e agora a gente quer também expandir para o Caminho do Meio, o próprio centro, com uma remodelação que a gente quer fazer aqui no centro histórico, e a gente tenta a todo momento, como prefeito, sabe, e isso o senhor sabe muito bem, foi prefeito por 2 mandatos, que a prefeitura não gera R$ 1 de renda. Se a gente não incentivar o emprego, a geração de riqueza na nossa cidade, a gente passa
pedindo desculpa para a população porque não entrega serviço algum. Prefeito Rafael, o senhor falou em mobilidade, né? E nós temos duas RS. A RS 040 teve alguns investimentos, inclusive aquela questão lá da entrada de Viamão, que era um gargalo, né? Ali a chegada com a 118, próximo da região central, que foi um investimento importante. Nós temos a duplicação da 118 até Gravataí, mas ainda tem essa interligação passando por Alvorada e Viamão. Como é que o senhor vê os investimentos e o que é preciso fazer ainda nessas duas rodovias que são importantes aí para a questão logística e a interligação do Estado? A gente tem necessariamente que duplicar a 118 até Viamão, né? Hoje ela está travada, não adianta a gente duplicar em partes porque ela trava igual. Chega ali em Gravataí, está tudo travado para quem segue adiante a viagem. Da mesma forma, a 040. A 040 é só enxergada em época de praia, quando as pessoas estão indo para o litoral, e trava absolutamente tudo, trava a própria cidade, né? Pessoas que moram para aquela região das Águas Claras, Morro Grande, Capão da Porteira, travam, demoram 2, 3 horas para chegar na sua casa. Mas ali também um grande setor de investimentos, é uma grande área de investimentos que nós estamos focados também para que isso desenvolva. Por exemplo, nós temos agora o porto, né, do litoral, que pode ser algo que traga um desenvolvimento grande para aquela área, que pode ter essa conexão pela própria 040. Então, a gente trabalha muito com o governo do estado na tentativa, né? Saiu do bloco de duplicação a 040, que foi uma frustração para nós, viamonenses, frustração para o litoral. Entendemos as políticas públicas, não concordamos, mas entendemos as políticas, né? Não tenho acesso às finanças, então não posso estar questionando com maior contundência, mas entendo que uma cidade do tamanho de Viamão, do lado da capital, com duas rodovias acessando, poderia ser um grande caminho de desenvolvimento até para a reconstrução do Estado. Mas até tempo, acho que nem há tempo hábil para isso a mais. Agora se discute isso agora na próxima eleição, as propostas que fortaleçam a nossa cidade de Viamão. Isso tenho certeza que vai estar em pauta. Prefeito, o senhor falou, Viamão, dos municípios da região metropolitana e no estado, tem uma das maiores extensões territoriais, né? E, portanto, tem também uma presença da agricultura, né? Embora ele seja um centro urbano, populacional, seja uma das grandes cidades e é um polo industrial já com expressão, mas a agricultura também tem a sua dimensão. Como é que estão as suas ações da prefeitura também olhando para a agricultura? Eu sei que tem a questão do arroz, que é uma cultura forte na região. Quais são as ações da prefeitura olhando para o setor primário, prefeito? Ontem mesmo estive reunido com o sindicato rural aqui do nosso município. Nós estamos com uma dificuldade grande, não só em Viamão, mas do estado do Rio Grande do Sul, no setor de arroz. O preço do arroz está lá embaixo, né? A saca do arroz está com um valor muito reduzido. Já vem de 2 anos com dificuldades na colheita e eles estão pedindo incentivo, né? Estão pedindo que a gente possa estar de alguma forma subsidiando, atraindo investimentos, aliás, colocando investimentos do município para tentar reduzir, né, a crise que eles estão passando. Então, nós temos majoritariamente produtores de arroz e esse momento a crise acentuou aqui, principalmente para os pequenos produtores, para as famílias que têm já, né, financiamentos aí em aberto com o banco. Eles pediram até a redução ou a não atualização do nosso ITR, mas o ITR é o imposto federal. E agora a gente está trabalhando com questões de subsídio, de alguma composição que a gente possa fazer para reduzir essa crise nos produtores de arroz da nossa cidade. Prefeito, o senhor tem dado muita atenção ao Hospital de Viamão, né? Especialmente com uma nova gestão, com a modernização da gestão. Qual é os seus projetos? Qual é a situação hoje do hospital e os projetos da sua gestão para a melhoria do hospital, que é tão importante, né? Porque ele é um polo regional e atende a comunidade, né? É um centro de saúde muito importante, né? É um grande desafio para todos os prefeitos da região metropolitana, né? Nós tivemos aí com o programa assistindo uma redução considerável dos recursos dos hospitais da região metropolitana. Aqui de Viamão não foi diferente. E na gestão anterior foi comprado o hospital. O hospital era do cardiologia,
né? E a gente comprou, a gestão anterior comprou o hospital por 24 milhões de reais. E em janeiro eu assumi a prefeitura e eu sofri uma grande pressão para entregar o hospital para o governo do estado, para a gestão acontecer pelo governo do estado, porque tem uma compensação, um, um incentivo do governo do estado para os hospitais estaduais, né? Ao meu ver, se fosse um programa, assistir um programa considerável, um programa que deu certo, sucesso, não precisaria de incentivo para os hospitais estaduais, né? Então, essa foi uma discussão que eu fiz muito dura, e a empresa que estava operando esse serviço para nós no hospital, muito aquém da qualidade que a gente entendia, com uma redução grande de salários. Ela veio de Santa Catarina, não imaginava que Santa Catarina pagasse menos do que o Rio Grande do Sul, e os servidores não estavam querendo ficar, estavam todos buscando uma nova solução para a sua vida, e a gente resolveu intervir. Fiz a intervenção, fizemos a troca da gestão, é uma nova empresa, mas o déficit continuou. E a gente, desde agosto do ano de 2025, repassa mensalmente 2 milhões de reais para o hospital. Isso nunca ocorreu na história de Viamão, nunca foi repassado nenhum recurso para o Hospital de Viamão, então a gente tirou dos nossos cofres do livre mais de 20 milhões de reais nesse período, colocando não para melhorias, não para investimento, não para qualidade do serviço, que é o que eu gostaria de fazer, mas para manter aberto. E isso é um problema grande, né? E estou buscando soluções via Minha Saúde. Tenho encontrado bastante dificuldade com a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, né? Concordo com o programa Assistir, assim como praticamente todos os prefeitos da região metropolitana. Acho que foi um grande problema para a metropolitana, segue quase que um efeito plano para, desculpa, a gente Prefeito, nós teve que cortamos fazer a o. compra Uhum. Não, cortou um pouquinho na não, nossa internet. E o senhor falava da questão da dificuldade de diálogo, né, com a Secretaria da Saúde. Só para lhe dar uma informação que é importante, e também para todos que estão nos acompanhando, de 21 até agora, 26, foram 1 bilhão de reais retirados da região metropolitana, de Viamão e das demais cidades, que foram redistribuídos para o interior, né? Um Robin Hood às avessas, né, prefeito? Tirando de quem precisa, onde tem uma e população, mais de 224 mil habitantes em Viamão. 40%, 40% da população do estado do Rio Grande do Sul se encontra na região metropolitana. Se esse cenário fosse realmente eficaz, a gente não ia encontrar todos os ônibus que a gente encontra ali, principalmente para o Melo, ali em Porto Alegre. Canoas também é tem uma grande recepção de cidades do interior. Se fosse o dinheiro bem gasto, a gente não precisaria estar vendo todas as vans que a gente vê ali na Santa Casa, que a gente vê no Hospital da PUC, vindo se tratar em Porto Alegre. Então, segue a mesma demanda na região metropolitana, com redução de custos, grande, inclusive a redução de custos, e a gente conversa com prefeitos do interior que dizem muitas vezes: olha, eu nem sei onde gastar esse dinheiro, eu nem tenho capacidade de contratação dos serviços dos recursos que veio. Então, é a forma que o Estado entendeu de valorizar o interior. Como eu disse, eu não gosto de julgar a política adotada pelo Estado, mas eu gosto de julgar os resultados. E os resultados não foram positivos. A gente, em todas as reuniões da Grampal, a gente enxerga essa grande dificuldade. Esse programa Assistir, ao nosso ver, ou ele tem que acabar, ou ele tem que criar um programa Assistir Região Metropolitana para incentivo aqui dos nossos hospitais, porque é insustentável, né? O ente mais pobre da União, que é o município, o ente que menos recebe recursos, hoje é o que mais tem que custear. Tem que custear a saúde quando, por exemplo, Viamão não tem gestão plena, mas eu tenho que pegar 2 milhões dos nossos recursos, tirar o da saúde pública básica, que eu deveria estar investindo com mais qualidade exatamente para as pessoas não chegarem ao hospital. Eu tenho que retirar desse recurso para suprir a dificuldade que os outros dois entes têm em repor no nosso hospital. Mas volto a dizer, e preciso ser justo, o Ministério da Saúde tem sido muito melhor e muito mais qualificado do que com a Secretaria de Estado aqui sobre a saúde pública
do município de Viamão. Prefeito Rafael Bortoletti, o senhor, claro, a atenção primária é o foco do município, né, está lá na Constituição, e o senhor lançou na sua gestão um medicamento em casa, né, que é um programa muito interessante de levar medicamento para os idosos, né? Como é que está esse programa e que outras ações também a sua equipe está desenvolvendo na saúde, olhando aí para a atenção básica, prefeito? Prefeito Jair Jorge, a gente tem que se reinventar a todo momento para entregar um serviço de qualidade para a nossa população, né? A gente identificou, principalmente com as mães autistas, a dificuldade de ir na farmácia, porque, primeiro, elas recebem o cartão quando estão acompanhadas do filho para usar o transporte coletivo de forma gratuita. Quando elas estão com o filho, é uma grande dificuldade, né? Esse deslocamento, o atendimento. Quando elas não estão, elas pagam o transporte coletivo. Então, a gente entendeu ali, já é uma via sacra fazer essa ida, essa logística até a farmácia. Muitas vezes elas vão sem a informação do medicamento estar disponível. Então chegava lá, com a cara na porta, não está disponível, volta semana que vem ou volta amanhã, causando ainda mais transtorno. Então a gente identificou que a gente precisaria, tendo essa informação mais qualificada, uma gestão dos dados, olha, chegou o medicamento, quem é que recebe, qual é a localidade, mandar o motoboy entregar em casa facilita tanto a vida desse usuário quanto a vida da nossa prefeitura, que consegue atender melhor, entregar o medicamento na porta, sem essa situação de transtorno para os familiares. E a gente está aumentando, né? A gente criou primeiro para a questão do autismo, já está com 60 a mais, e a gente está evoluindo até entregar medicamento controlado para todas as pessoas aqui na nossa cidade. A gente também tem um setor muito forte da nossa saúde que é o atendimento psicossocial, né? Os nossos CAPs é referência de atendimento, né? E a gente está vivendo um momento aí pós-enchente, principalmente no Rio Grande do Sul. Passamos pós-pandemia e depois pós-enchente, com grandes problemas psicológicos, e a gente tem uma rede muito importante aqui no nosso município de atendimento. Estamos também construindo mais 2 unidades de saúde, reformando algumas, para que a gente possa cada vez mais atender as pessoas com qualidade. A nossa UPA segue com investimentos. A gente também está investindo muito em tecnologia, né, com inteligência artificial, para atender melhor as pessoas. A gente tem o 0800, agora entrou com o WhatsApp, está entrando com inteligência artificial, para que a gente possa, a todo momento, ter os dados, as informações corretas, para que a gente possa gastar o dinheiro da melhor forma para entregar o serviço na ponta, né? Esse é um grande gargalo que a gente tem, é essa informação, o atendimento de qualidade para as pessoas, né? E isso parte também muito da qualidade da informação, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais capacidade a gente tem de enxergar os problemas. Mas a nossa ideia, prefeito, é ter novas propostas para o município. Não basta ser só o prefeito mais jovem e fazer mais do mesmo. A gente ficou a questão da Secretaria que não existia no nosso município. Nós tínhamos uma guarda, na realidade, uma vigilância municipal que cuidava do patrimônio público. Nós armamos a nossa guarda, estamos buscando treinamento permanente, né? Aumentamos em 30% o efetivo. Hoje nós temos a Secretaria de Segurança Pública, temos mais de 1.000 câmeras na cidade espalhadas, fazendo, né, o roteiro dos roubos, dos assaltos na nossa cidade, que a gente possa estar monitorando. Tem muita recuperação de causas para essas câmeras. Agora está investindo também em câmeras com reconhecimento facial, porque se tu quer ter um comércio com qualidade, um comércio seguro, que as pessoas possam sair de casa para fazer a compra, nós temos que dar essa segurança, tanto para o consumidor quanto para o trabalhador. E isso a gente também está criando rotas comerciais e colocando postos da nossa guarda em locais comerciais da nossa cidade. Isso também está dentro do planejamento para esse ano de 2026, que é o nosso grande comércio aqui do centro e da Santa Isabel, que também é um bairro importante comercialmente falando, para que a gente comece a criar esse ambiente seguro da nossa cidade. Viamão sempre foi, por muito tempo, uma das cidades mais violentas do estado. Hoje saiu completamente desse cenário, não se fala mais em Viamão. Claro, tem situações sim de violência, como toda a região metropolitana, até pelo volume de pessoas, mas não é e não ponteia mais a questão da violência que antes pontuava, né? Tanto é que no RS Seguro
Viamão ficou muito abaixo dos investimentos, tem um certo ponto que é positivo pelo ranking, o lado negativo que a gente está recebendo tantos investimentos. Mas entendo, nesse caso, entendo a decisão do governo do estado, que é investir nas cidades mais violentas. Não tenho, também faria o mesmo. Mas também essa criatividade passa também, prefeito, pela educação. Né? A gente está criando agora uma escola modelo aqui no nosso município, uma escola voltada, bilíngue do início ao fim, né? Focada no atletismo, focada na robótica, focada para ser uma escola padrão da nossa cidade aqui, para entregar esse aluno no topo, no auge. A gente vai trabalhar isso com bolsas, né? Com bolsas, os melhores alunos, as melhores notas do município vão ganhar bolsa para essa escola. A ideia, inclusive, é aumentar o número depois dessas escolas, mas é criar, inclusive, uma espécie de desafio para os alunos. Todos vão querer estar nessa escola, então vão melhorar suas notas, vão qualificar, né, o seu ensino para chegar nessa escola de melhor qualidade aqui, né? Não que as outras não sejam, a gente vai querer oferecer a qualidade para todos, mas um modelo, a gente quer criar um modelo para depois expandir para nós, para o município inteiro, essa escola que a gente tem visto em alguns lugares, e principalmente eu vi em Maceió, uma escola nesse sentido, uma escola bilíngue do início ao fim, né, da educação infantil até o ensino médio. São essas O algumas ações município, básicas. Oi. prefeito, a rede de Viamão é uma das maiores, né, do Rio Grande do Sul, dos municípios, né, a rede municipal e o número de estudantes, né, então essas políticas são muito importantes, né, essa é uma iniciativa bastante inovadora, né, prefeito? A gente também criou, prefeito, né? A gente pegou o município, apesar dos investimentos, apesar da educação vem realmente numa crescente, os melhores salários da região metropolitana são dos nossos professores. Temos a maior frota do Rio Grande do Sul de ônibus escolares, porque a gente tem uma cidade, né, consideravelmente grande, mas investimento pesado na reforma de prédios, mas a gente vinha com um IDEB muito aquém do que a gente esperava. Então a gente criou também um incentivo das escolas que mais evoluíssem no IDEB, no SAARS, no SAEB. A gente estava colocando investimento nos professores, as três escolas que mais evoluíssem, e também no patrimônio da escola, no ginásio. A escola ia escolher de acordo com o valor que a gente passasse para eles com a premiação. Para colocar, o desafio é melhorar o nosso ensino. A gente vai dar uma premiação, mas o foco é qualificar o ensino para preparar esses alunos para o futuro, para que sejam bons profissionais, mas acima de tudo, que sejam melhores seres humanos que a gente é. Então a gente vem investindo pesado na nossa educação. Hoje a gente serve 3 vezes ao dia merenda escolar, né, para 26 mil, 27 mil alunos. Nós temos também uma rede grande de educação infantil ainda devendo, né, porque é o desafio também, né, da, do marco da educação, que a gente tenha todas as crianças nas creches, mas não é fácil, né? Todo prefeito sabe o quanto é difícil esse investimento, um investimento caro. A gente também entregou o uniforme agora no início do ano, completo, material escolar, e também iniciou a instalação de ar-condicionados em todas as salas de aula. A gente tem um inverno rigoroso, mas a gente tem um verão muito também rigoroso, um verão úmido, que causa um transtorno grandioso e as crianças acabam nem prestando atenção em sala de aula. Então a gente resolveu também começar a instalação de ar-condicionado em todas as escolas do município de Viamão. Quero então agradecer a participação, a presença do nosso querido amigo, o prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, prefeito mais jovem da história, mas com muita experiência e determinação. Parabéns pelo seu trabalho, prefeito. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a iniciativa, prefeito Jair Jorge. É importante esse espaço de diálogo, de propostas, do que a gente está fazendo, né? Porque a vida do prefeito é uma vida muito solitária, né? Eu costumo brincar quando a gente chega na Grambal lá que só quem me entende são eles. A gente tem um grupo muito Verdade. grande de pessoas que trabalham junto com a gente, que entregam junto com a gente, mas as decisões finais, aquela dor de cabeça para tomar a decisão, ela é do prefeito e isso é solitário, não tem o que fazer. Que Deus abençoe o senhor também, que a gente tenha um excelente, né? Já estamos no meio do ano, mas que a gente tenha um excelente 2026.
Muito obrigado, prefeito, parabéns. Prefeito inovador, nosso querido amigo, prefeito Rafael Bortoletti, prefeito de Viamão. A nossa entrevista, a entrevista do canal 497, fica por aqui. A gente volta amanhã, sempre trazendo entrevistas com prefeitos, prefeitas, gestores municipais e temas relacionados às nossas cidades, as cidades gaúchas. Aqui é o nosso foco. Eu queria te fazer um convite para que você se inscreva no nosso canal, para receber as notificações. Todo dia nós temos um programa novo, de segunda a sexta. Quero também te convidar ao Portal 497. Notícias da tua cidade. As 497 cidades do Rio Grande do Sul, todo dia tem notícia dessas cidades, para a gente ver o que está acontecendo de positivo no Rio Grande do Sul. O projeto Canal 497 e Portal 497 tem o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que irá acontecer nos dias 2 e 3 de junho no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafra e Bourbon, economizar é comprar bem. A gente volta amanhã. Lembrando que canal 497 gera todo dia conteúdo e todo conteúdo gera transformação.